Eu sempre sonho que estou pregando, mas hoje não é sonho, não é realidade mesmo. Às vezes eu acordo, assim, minha mulher chacoalha, ué, você está pregando aonde? Eu falei, na cama, ué. Na cama, né? Eu sempre tenho umas histórias, assim, que eu conto do mover de Deus. Lá no sítio onde estou morando, nós temos, assim, vários animaizinhos do coração. Nós temos ganso, marreco, galinha, né? Tínhamos peru, agora minha mulher vendeu todos, porque eles são muito preguiçosos, né? Não fazem nada e cata todas as plantinhas que a gente tem. Mas a gente tinha uma cachorrinha chamada Queca, ela tinha 4 meses. Ela era de lá mesmo, ela nasceu lá no nosso sítio. E 3 gatinhos, né? 2 gatas e um gatinho. E mais 2 cachorros, também pequenos, raça Fox Paulistinha, são cachorrinhos pequenos. E meus irmãos, é uma coisa interessante, que eles dormiam todos juntos, no mesmo lugar, por causa do frio, acho, né? E de repente, essa cachorrinha, a Queca, sumiu. Anoiteceu e não amanheceu. E passou um dia, passam 3 dias, 5 dias, a gente começou a ficar muito nervosos. Ali, os gatinhos miando o dia inteiro, a noite inteira, os outros cachorrinhos também miando, rosnando, latindo lá, né? E daí a gente, mas e aí, onde é que foi? Será que algum caminhão passou? Porque eu moro na beira do asfalto também, 100 metros do asfalto. Será que algum caminhão pegou? Fui lá, andei tudo, não vi nada e tudo. Um dia, à noite, uns 10 ou 12 dias que ela sumiu, eu falei para a Antônia, só tem uma salvação, é nós orarmos e pedirmos para que essa cachorrinha volte. Daí nós oramos, colocamos na presença do Senhor, né, a Queca, a nossa cachorrinha querida, oramos e assim pedimos para Deus, Deus, devolve a nossa Queca, nós amamos tanto ela, não é? A tua palavra diz que o Senhor abençoa quem cuida bem dos seus animais, né? E nós cuidamos muito bem dela, manda de volta, Senhor, faz essa graça, essa bênção. Irmãos, no outro dia cedo, no clarear do dia, a gente escuta um arranhadinho na porta, que a gente abre, era a Queca chegando, era a Queca voltando lá. Não é uma grande bênção de Deus isso? Deus responde às nossas orações, Deus é conosco, Deus é fiel, Deus cuida dos seus animais, e até mesmo quando eles fazem algumas loucuras, não é? A gente vê que muitas vezes é por amor. E a gente tinha 10 gansos, e eles gostavam, como gostam até hoje, muito de mim, eu brinco com eles, dou raçãozinha e tal. E um dia eu estava chegando assim com a estrada, a caminhonete, tem uma subidinha para chegar em casa, e eles estavam para cima. Um deles deu uma rasante tão grande e veio na direção minha, assim, no para-brisa, pá! Coitado do ganso, esfacelou tudo. Eu acho que ele queria me ver, me abraçar, alguma coisa, mas não imaginava que tinha o para-brisa na frente. Caiu no chão lá, sabe, morto, né? A Antônia ficou tão brava. Mas como é que pode? Eu falei, eu não tive culpa. O ganso gostava muito de mim, ele veio para me abraçar, ué. E deu com o para-brisa na frente, né? Uma tragédia que aconteceu para o ganso. E eu fiquei triste, vários dias triste, né? Assim, lamentando o episódio. Eu falei, Senhor, mas coitadinho do ganso, mas fazer o quê, né? Eu não podia fazer nada, né? Ainda agradeci a Deus de não ter quebrado o para-brisa, porque era mais dinheiro que ia ter que gastar. Então, irmãos, aprendam, né, que quando você tiver assim, alguma coisa muito difícil, ou alguma coisa que você ama muito, né, e que tenha acontecido uma avaria, ou que tenha acontecido um sumiço, alguma coisa, ore, que Deus pode trazer, Deus pode, não é, trazer de volta aquilo. Isso é muito bom. Isso é só uma pequena introdução, viu?
Eu vou falar pouco hoje, eu não sou de falar muito, não, mas hoje eu vou falar menos ainda. Vamos abrir as nossas Bíblias, ali no livro de Salmos. Livro de Salmos. Salmos de número 42. Salmo de número 42. É um salmo muito bonito. É um salmo que vai falar ao seu coração, eu tenho certeza, porque ao meu falou bastante. Salmo de número 42. Todo mundo já achou? Ok, então vamos lá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: e o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. E como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, e ao fragor das suas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te ouvidas de mim? Por que hei de andar em lamento sob correção dos meus inimigos? Opressão, melhor dizendo, dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: e o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Hoje eu quero comentar com vocês alguma coisa que eu reputo de grande inteligência, de grande experiência para os nossos dias. Nós vivemos uma época em que existe muitos cursos, muitos psiquiatras, muitos terapeutas, muitos psicólogos ajudando as pessoas. Nós vivemos no tempo da terapia. Eu escuto constantemente conversando com as pessoas, às vezes entre professores, amigos, intelectuais, etc. Eles perguntam: escuta, você faz terapia? Falei: faço todo dia. Com quem que você faz? Com Deus. Eu faço terapia com Deus. Mas Deus, como assim? Será que alguém já perguntou para a inteligência emocional se Deus existe? E se perguntar, a inteligência emocional, eu acho que vai responder. Vai dizer: claro que existe. Tudo que existe aqui na Terra, tudo que tem aqui, foi Ele que criou. Porque senão nada existiria.
E quando eu leio, eu estou lendo agora de novo o livro dos Salmos. Termino um livro, começo outro, e agora eu estou terminando o livro de Salmos. Gente, vocês não queiram saber que coisa maravilhosa o livro de Salmos. Ele é ensino, ele é alimento, ele guia, ele restaura, ele renova a nossa vida constantemente. É o INSS que quer saber se eu estou vivo. Eles ligam umas 20 vezes por dia. Seu Carlos está vivo? Falei, e forte! O livro dos Salmos é algo maravilhoso. Tem doutrina, tem curativo, tem bálsamo, tem alegria, tem cânticos de louvores. E aqui nesse texto, meus irmãos, eu quero falar para vocês que o autor deste salmo, Salmo 42, não é? Que eram os filhos de Coré, eles estavam fazendo deste salmo algo muito especial. E a gente aprende que o salmista, ele estava fazendo aqui a sua própria terapia. Como é que é dividido o nosso corpo, biblicamente? Corpo, alma e espírito. Mas como é que a gente aprende no colégio, no primário? Que o nosso corpo é dividido, cabeça, tronco e membros. Né? E você lembra, né, Sônia? E eu aprendi desde pequeno que nós somos divididos em cabeça, tronco e membros. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos um ser único, mas que esse ser único, ou uno, se quiserem, ele também tem os seus aspectos interessantes, que nós somos também, nos achamos também em alma, espírito e corpo. O nosso corpo é chamado de soma, não é? Porque o nosso corpo é que carrega, que leva para cá, para lá o nosso espírito e a nossa alma. É o nosso corpo. E quando o nosso corpo está doente, está batido, certo? Todo o nosso resto, né, tanto a alma quanto o espírito, também ficam abatidos. Você não vê pessoas, às vezes, com uma fraqueza espiritual muito grande, não tem coragem mais de vir à igreja, não tem mais vontade de cantar, não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais vontade de orar. É o seu espírito que está abatido, é o seu espírito que está acabrunhado, que precisa receber de Deus um alento, receber do Espírito Santo de Deus uma força. Mas a alma, o salmista pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está assim? Por que você está acabrunhada, cabisbaixo? O que aconteceu com você? Ele estava perguntando para ele mesmo, porque a alma estava dentro dele. A alma era as emoções dele mesmo, do salmista. Porque a nossa alma é a sede das nossas emoções. Todas as nossas emoções passam necessariamente por nós. Se tudo está bem, a nossa alma está bem. Mas se tiver alguém doente da família, nossa alma está triste. Se tiver alguém desempregado da família, nossa alma está triste. Se tiver alguém passando um momento conjugal difícil, nossa alma está triste. E tudo fica triste quando há alguma coisa pegando na nossa alma.
E é por isso que o salmista aqui, ele olha para dentro de si mesmo. E ele, se ele tivesse conhecimento do Lawin, da bioenergética, que é uma corrente da psicologia, talvez ele falasse assim: ó bioenergética, manda força, manda coragem para a minha alma, faz alguma coisa especial para a minha alma. Mas ele não tinha o Lawin lá, ele não tinha a bioenergética lá. Então ele tinha algo muito mais especial. Ele olha para os seus próprios problemas, as suas emoções, angústias, tristezas, dores, não é? Fadigas, coisas terríveis que ele estava passando. E daí ele projeta para a sua alma e pergunta para a sua alma: por que você está abatido? Aqui ele usa até um viés, não é? Da logoterapia, né? De fazer a perguntinha para a pessoa responder, e daí ele vai perguntando: por que você está triste? Estou triste porque aconteceu algo na minha vida, assim, assim, assim. E daí ele vai fazendo pergunta em cima daquilo. Era um método meio maêutico, né? Que Sócrates usava, de fazendo pergunta, e a pessoa vai respondendo, ele vai perguntando e vai respondendo, até que a pessoa consegue ela mesma responder todas as inquirições e dar a solução e dar a resposta. Mas o salmista, ele sabia que a resposta só poderia vir de Deus. Só de Deus vem a resposta, ou só de Deus vem para nós a solução para os nossos problemas. Uma vez nós estávamos lá na Inglaterra, faltando dinheiro para comprar alimento. Não tinha nada, estava zerado. Tinha dinheiro no bolso. Falei: e o lanche da tarde, como é que a gente vai fazer? E eu estava andando na calçada, mas eu estava glorificando a Deus em voz alta. Eu estava: Deus seja louvado, Deus é o meu Deus, hoje e para todo sempre. E andando na calçada e falando isso. Eu acho que as pessoas diziam: esse homem é louco, tem que levar esse homem aí para o manicômio, tem que levar esse homem para o psiquiatra, ele está louco. E andando, de repente vi um negocinho enroladinho assim, igual um cigarrinho, bem enrolado. Daí eu abri, era uma nota de 50 libras. E 50 libras é muito dinheiro, gente. Era naquela época. Eu fiz uma baita de uma compra lá em casa e levei. E quando eu cheguei, minha mulher pergunta: mas onde é que você arrumou dinheiro? Eu falei: Deus. Deus? Eu falei: é. Deus botou no meu caminho essa notinha enroladinha igual um cigarro. E Deus me deu. Então eu poderia perguntar antes: ó minha alma, por que você está abatida? E eu mesmo responder: eu estou abatido porque eu estou duro, sem dinheiro, preciso comprar alimento lá em casa, preciso levar o pão para os meus filhos, e não tenho. Eu poderia ter respondido isso, mas não respondi. Eu estava glorificando a Deus, e daí Deus coloca na minha frente isso. Mas quando a gente pergunta para a nossa alma: ó minha alma, por que você está abatida? Tem um outro viés interessante que não é o Alzheimer. Porque diz que quem tem Alzheimer só lembra de coisa do passado, né? O salmista aqui, ele faz essa pergunta para a alma dele, nessa análise que ele está fazendo dele mesmo. E ele diz para ele mesmo: eu tenho saudade de quando a gente andava nas ruas com aquela multidão, e glorificando a Deus, e louvando a Deus, e nós estávamos indo para o lado da casa de Deus. Coisa maravilhosa. Naquela época a presença de Deus era muito significativa no templo, na casa de Deus.
Hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Paulo fala isso, que nós somos o templo. E é por isso que a gente tem que andar bonitinho, né? É por isso que a gente tem que cuidar desse templo nosso. Uma irmãzinha falou assim: nossa, pastor, mas o senhor está tão elegante, o senhor renovou, remoçou, o que aconteceu? Eu falei: é porque eu sou o templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, eu preciso estar ajeitado, né? Não posso ficar tudo esculhambado, né? Tem que estar mais ou menos, né? Né, pastora Priscila? Pastora Priscila é o templo do Espírito Santo, por isso que ela anda sempre arrumadinha, sempre bem ajeitadinha. A Ziolé, né, Ziolé? Templo do Espírito Santo. Aleluia, Onésimo. Né? Glória a Deus. Então nós, como templo do Espírito Santo, devemos cuidar, porque é o lugar onde que reina a alegria nas nossas vidas hoje. E o salmista aqui, ele tinha saudade daquele tempo. Eu tenho saudade do tempo da minha infância, muitas artes. Nossa, quantas artes eu fazia. Tocava os cachorros nos gatos, naquela época eu não tinha muito dó, eu era molecão assim, acho que de 8, 10 anos. Tocava os cachorros nos gatos, os gatos subiam na laranjeira, e eu debaixo com o estilingue, dando pelotada nos gatos, para o gato cair, para o cachorro pegar. Vê que coisa maluca, né? Coisa de criança, mas a gente tem saudade. Mas tenho saudade também quando eu pegava minha varinha de pescar, e ia para o rio, arrancava a minhoca lá e pegava aqueles mandizão bonitos. Depois da noite, aquele jantar, aqueles mandis fritos, que delícia! Tenho saudade de quando a gente pegava um saco, punha nas costas e subia a montanha, e a gente ia lá buscar manga. Tinha umas mangas espadas, e a gente trazia o sacão de manga espada nas costas. Chegava em casa, punha uma bacia no chão, despejava aquelas mangas, lavava, e vai chupar manga. Tenho saudades. Tenho saudades de quando a gente andava 8 quilômetros a pé para ir na igreja, lá em Guaíra, na escola dominical. Saudade, andar 8 quilômetros a pé para ir na igreja. E a família toda. Quando a gente tinha que fazer uma comunicação por telefone, de Guaíra para Londrina, onde tinha a minha família, a gente ficava quase um dia inteiro dentro de uma cabinezinha para fazer a ligação, para conectarem para a gente a ligação. Hoje é na hora, a gente fala em qualquer lugar do mundo, no momento, não é? É em tempo real, como a mídia diz. Tenho saudade do carinho, do afeto, do amor, da minha mãe, do meu pai, como eu gostava daquilo. Meu pai chegava do trabalho, sentava ali, eu já ia para o colo dele. Tenho saudades. Saudade das histórias que ele contava. Meu pai contava muitas histórias. E eu lembro de muitas histórias que ele contava. Ele contava uma história que diz que tinha um lugar lá que tinha um ponto de pregação. E nesse ponto de pregação, de cada um mês, 2 meses, ia um pastor lá naquele ponto de pregação, fazia o culto, né, naquele ponto de pregação, e ministrava ali a palavra. Mas diz que tinha um valentão naquela redondeza, que cada vez que ia alguém assim que não era muito conhecido, alguém novo, esse valentão ia lá com o revólver e acabava com o culto. Mandava parar, dava tiro para cima, quebrava a telha e tal, e o povo era obrigado a parar. Mas um dia, eles estavam fazendo esse culto, e o dirigente ali do culto, no momento exato que o valentão ia chegando, o dirigente falou assim: vamos cantar o hino de número tal e tal, assim assado. E o hino era aquele: cantai e folgai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas e a aurora raiou. E o que aconteceu? O nome daquele valentão era Messias. E aquele Messias falou: mas esse que é o povo ruim que falam? Esse povo está me elogiando.
Esse povo está dando boas-vindas para mim. Para que eu vou quebrar telha aqui com o meu revólver? Foi lá e sentou na frente, ouviu a palavra, se converteu, se tornou um dos crentes mais eloquentes da região. Meu pai contou essa história para mim. E eu lembro até hoje dessa história. Certo? São coisas que a gente lembra do passado. E na nossa terapia com Deus, a gente começa a lembrar, oh Deus, aquelas coisas que aconteciam. Oh Deus, aquelas coisas maravilhosas que eu pude viver. Assim é a nossa vida. É por isso que o salmista, e o Salmo 43 também, ele continua nessa mesma tonalidade. O verso 5 ele diz: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então a nossa terapia é com Deus mesmo, gente. Por mais que a gente vá num psiquiatra, vá num médico, a gente sabe que se Deus não intervir, se Deus não agir, não vai acontecer nada. É Ele que age, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos ama, é Ele que nos dirige os passos. É por isso que eu louvo a Deus por tudo. O que diz a palavra? Em tudo dai graças. Em tudo nós devemos dar graça, até pelas desgraças. Devemos dar graça. Louvado seja o nome do Senhor. Há encontros que geram encontros. Né, Silvana? Lembra quando o Gilbrinho foi ser engenheiro lá no interior de Santa Catarina? O que aconteceu? Ele foi lá e encontrou você. E deu o casamento. E eu fui lá fazer o casamento ainda. Então, encontros que geram encontros. Quando a gente encontra com Deus, gera encontro na nossa vida. Se tem alguma coisa desconectada que não está encontrada na sua vida, volte-se para Deus. Volte-se para Jesus. Peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele haja em você. E todas as coisas que estão aborrecendo, todas as coisas que estão entristecendo você, vão sair, vão desaparecer. E você proclame isso. Às vezes a gente está orando. E quantas vezes eu com a minha esposa, a gente ora e a gente repreende certas coisas que estão criando problema na nossa vida. E a gente dá um nome mesmo para o bicho. Demônio, você está expulso em nome de Jesus. Você não vai mais ficar fazendo isso. Você não vai ficar mais criando essa situação embaraçosa na nossa vida. Está repreendido em nome de Jesus. E aquilo cessa. Cessa. Porque o nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, gente. Não há poder? Há poder no nome de Jesus. Então fique pensando nessa palavra. Por que estás abatido, a minha alma? Não há motivo. Não há motivo para você estar abatida. Porque nós esperamos em Deus. E é dele que vem a nossa salvação. É dele que vem a solução para todos os nossos problemas, quer sejam as nossas lembranças do passado, quer sejam as agrúrias do presente, e quer seja a alegria que nós temos de um dia encontrar-se com Deus. Nós seremos tal qual Ele é. 1 Coríntios capítulo 13 fala isso. Nós o veremos face to face, face a face. Você vai ver o Senhor Jesus face a face, e você vai poder dar um abraço no Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, não? Que coisa maravilhosa. Às vezes eu fico pensando, ai, que alegria. Vai ser muito grande essa alegria o dia que a gente chegar na presença do Senhor, né, e ouvir aquelas palavras dele: vinde bendito do meu Pai, que possuíste o reino que vos estava preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém?
Aleluia, glória a Deus.